Olá, meus prezados alunos dos oitavos anos, tudo bem? Ótimo. Bom, essa nossa aula de espanhol hoje, ela fará uma retomada, uma retrospectiva do que nós temos estudado durante o ano em espanhol, apesar da ausência das aulas presenciais, mas a gente tem tentado, né, passar os conteúdos para vocês e eu gostaria de fazer essa retrospectiva agora, né? Logo no início das aulas, as primeiras aulas, depois da nossa conversa, que sempre acontece, eu passei a fazer uma revisão de tudo que vocês haviam visto no sexto e sétimo ano. Recordam-se? Então, nós vimos artigos, pronomes, os verbos que havíamos visto, né? Vimos sílaba, sílaba tônica, todo o repertório lexical. O que é isso? O vocabulário, aquilo que nós já havíamos visto. Inclusive, quando nós fizemos aquele glossário ilustrado, que foi a primeira nota parcial de vocês, tinha esse objetivo de recuperar na memória de vocês o que a gente já tinha visto em termos de vocabulário. Também retomamos os verbos nas três conjugações, que vocês já haviam estudado desde sexto ano, estudam o verbo nas três conjugações e os tempos verbais que nós já havíamos visto. Depois eu introduzi o estudo dos possessivos, leituras diversas do nosso texto, do nosso livro, alguns textos bastante longos, mas antes nós já havíamos feito algumas leituras, né, aquela crônica dos dois homens, né, que a gente viu em sala, ou aqui a gente viu aqui já em sala à distância, né? Então, vimos gráficos e tabelas, estudando o tema amabilidade para colorear el mundo. Estão lembrados que era esse tema que nós começamos a trabalhar ainda na escola, né? Então, a gente tem procurado trabalhar continuar o tema e estudar. Eu tenho escaneado textos e colocado para vocês. Às vezes a aula se torna longa e até certo ponto enfadonha, mas não há como ser feita de outra forma, né? Lamentavelmente, não há como. Então, na aula passada, eu fiz uma atividade para que vocês recuperassem já esses conteúdos, essas coisas nas memórias de vocês, porque a gente precisa ir recordando para fixar direitinho, tá? E hoje a aula vai ter esse objetivo também, retomada de conteúdos. O nosso livro ele tem trabalhado bastante essas questões de campanhas publicitárias educativas, né, no sentido de se trabalhar certas questões que são muito preocupantes na nossa sociedade. Então, o texto que nós vamos ler aqui, ele está bastante, apesar de não ser do nosso livro, mas ele está intimamente ligado às questões que nós temos trabalhado no nosso livro, né? A amabilidade para colorear el mundo. Então, vamos ver. La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta. Entre estas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad. La mayor parte de los países practican la discriminación contra extranjeros y otras minorías dentro de sus fronteras. Esta discriminación puede ser por razones de religión, como la existente entre protestantes y católicos o entre musulmanes y judíos, por razones de raza o por razones de sexo, como ocurre en muchos países donde las mujeres tienen derechos muy limitados o la discriminación a homosexuales. La legislación de cada país debería ser el medio para combatir la discriminación, pero con frecuencia son precisamente estas leyes las que, de forma activa ou passiva, alientam as práticas discriminatórias. Então, pessoal, esse texto fala do que é discriminação e os tipos de discriminação que existem, né?
Existem vários tipos de discriminação que aqui ele, inclusive, ele menciona, né? Discriminação por raça, por orientação sexual, pela religião, pelo poder aquisitivo da pessoa, pela idade e até quando a pessoa apresenta alguma deficiência física, alguma dificuldade, né, ou mental ou física mesmo, quando a pessoa apresenta alguma deficiência nesse sentido, né? E existe também uma discriminação que certos países praticam, né, o texto diz, contra estrangeiros ou contra outras minorias dentro das suas fronteiras. A gente sabe que até na nossa cidade existe essa discriminação, essa coisa meio separatista, no Brasil também existe, né? Os estados mais ricos que discriminam os estados mais pobres, enfim. E o nosso livro, ele trata exatamente disso, que toda forma de discriminação é muito danosa, é muito reprovável, que ninguém deve alimentar isso. E é por essa razão que a gente trabalha com vocês, para que vocês aprendam a respeitar aquilo que é diferente do que é da gente, aquilo que não é igual a gente, aquilo que pensa, nem pouco, né? Em todos os aspectos a gente precisa aprender a respeitar. Eu gosto muito de falar para vocês essa questão, que o respeito é uma via de mão dupla, vai e vem. Nós necessitamos exercitar o respeito em todas as instâncias da nossa vida. Nesse slide, eu coloquei 4 desenhos, charges, né? Cartoons, que representam, né? São textos que têm muito pouco do que está escrito, mas que a mensagem é bem clara. O primeiro, nós temos aí uma pessoa, né, abraçando-se com determinada faixa de terra e dando com os pés em outras pessoas. O que será que esse texto ele representa? Será que ele está representando que essa pessoa ele tem aversão aos homossexuais? Ele discrimina os homossexuais? Ou ele discrimina as mulheres? Ou ele demonstra ser racista? Ou ele demonstra ser contra o estrangeiro, aquele que não faz parte do seu país, do seu território? O segundo texto, ele tem algo escrito, que diz, né, a situação aqui, alguém foi atender a solicitação de uma vaga, né, para preencher uma vaga de emprego, e o chefe diz, lo siento, a mis clientes no les gusta el color de su corbata. Traduzindo, né? O chefe diz, eu sinto muito, mas os meus clientes não vão gostar da cor da sua gravata. Será que é de fato a cor da gravata que incomoda aos clientes desse senhor? Será que esse texto expressa a aversão ao homossexual? A aversão aos estrangeiros? Será que é machista? Será que é racista esse texto? O terceiro texto diz, la homossexualidade no es una enfermedad, la homofobia sí. Esse texto diz que a homossexualidade não é uma doença, mas a homofobia é uma doença, sim. Então, o que é a homofobia? Homofobia são aquelas... A homofobia se traduz naquelas pessoas que têm aversão ao homossexual, que não respeitam, né? Então, essas pessoas muitas vezes dizem que o homossexual ele é doente. Mas aqui o cartaz está nos dizendo que quem é doente é aquele que é homofóbico e não o homossexual, tá? Que fica bem claro. E o quarto texto, ele nos traz assim, né? Algumas palavras também, mas tem uma gravura muito, já que por si só ela dá a mensagem. Mas diz assim, ó, habla, calhar duele mais. Fala, ficar calado dói mais. É isso que quer dizer. E aqui a gente vê a moça com o olho roxo, com algumas escoriações. O que será
que esse texto quer nos mostrar? Quer nos mostrar homofobia, né? Tem a aversão homossexual, é xenofobia, que tem raiva do estrangeiro, é o machismo, né? Que tipo de mensagem essa gravura nos quer passar, tá bom? A gente precisa saber também fazer leitura nesses textos que tem muito pouco de palavras. Aqui nós temos mais 3 textos, né? O primeiro diz assim: distintos somos todos. Todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Aqui ele está mostrando alguns casos de deficiência. Deficiência auditiva, ser homossexual, deficiência física, ser mulher, né? Outra deficiência física, o cadeirante, né? Ser mulher negra, ser idoso. Então, nós todos somos iguais, mesmo que tenhamos alguma diferença em relação ao outro, mas nós todos somos iguais, com as nossas diferenças. E mesmo que a diferença seja bem grande, a gente precisa saber respeitar-nos uns aos outros. Essa gravura aqui que tem essa senhora, aqui num tanque, ela fala muito também, não tem nenhuma palavra, mas ela fala muito. O que será que ela quer nos mostrar? Ela quer nos mostrar a aversão ao estrangeiro, ela quer nos mostrar a aversão ao homossexual, ou é o machismo? Aquela educação que privilegia sempre o homem e a mulher, ela é como se fosse, né, destinada a ela muitas funções, principalmente as funções de casa, né? Então, o que ela quer nos dizer, tá bom? A gente está vendo ali o marido todo folgadão na cadeira, vendo TV, e a mulher no tanque, né? Aqui na pia, lavando louças, né? Desarrumada, com aventalzinho, quando muitas vezes ela trabalha fora também. E por último, nós temos uma charge que diz triste realidade. Aí vejam bem, tem uma fila com algumas pessoas e uma recepcionista. E a primeira pessoa pergunta: acá es donde se recebem denúncias por discriminação? E aí a moça responde: senhor, sí, pero para negros e vietnamitas es la oficina del fundo. Então veja, aqui é o escritório que recebe denúncias por discriminação. Mas o rapaz pergunta se é aqui realmente, né? E a moça diz: aqui sim, mas os negros e os vietnamitas é lá no fundo. Quer dizer, não é na mesma sala. Até o local onde a denúncia, a pessoa que se viu discriminado tem direito a fazer a denúncia, é um local diferenciado, né, para determinadas raças, né? Isso aí é uma discriminação racial, né? Está sendo expressa. Então, a gente tem o objetivo de trabalhar com vocês exatamente essas questões, para que nós melhoremos as nossas relações com as pessoas. Finalizando, neste slide, nós vamos retomar um léxico de alimentos. Esse léxico eu já mandei para vocês, né? Mas vou retomar. La selga, la berenjena, la calabaza, la patata, la lechuga, la remolacha, la zanahoria, el aguacate, la manzana, la frutilla, el mango, la papaya, el melocotón, la naranja, el plátano, la leche, el queso, el jamón, el pollo, el maíz, el bocadillo, el pastel, el perejil, la palomita, la judía. Y no te olvides, a través de los estudios garantizarás un bello futuro. Hasta luego.